Olá, olá, 2 de abril de 2020. Confira as principais notícias desta quinta-feira. Número de casos confirmados da Covid-19 sobe para 71 no Maranhão. Em Imperatriz, motoristas abusam do trânsito com menor movimento na cidade nesse período e cometem infrações. Senado aprova a extensão de auxílio emergencial para mais 30 categorias. Você sabia que a comoção popular do coronavírus pode influenciar no aparecimento de sintomas físicos que são causados por eventos emocionais? Veja ainda os cuidados para que as crianças não peguem a Covid-19. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você que está ligado com a gente em todo o estado do Maranhão. Aqui, TV Difusora, Bom Dia Maranhão começando e a nossa equipe reunida na missão de bem informar você que nos acompanha e nos dá audiência em todo o estado do Maranhão. A gente só agradece de coração essa audiência que tem crescido a cada dia. Você que está em casa, você que está acompanhando durante todo o dia a nossa programação, que acessa o Portal MA10 para ficar bem informado. A gente agradece a audiência, em especial no momento difícil, né, como esse que estamos passando agora, uma fase de adaptação para todos nós. Vamos em frente, vida que segue. E no Maranhão, estão sendo monitorados 10 novos casos da Covid-19. O estado tem agora 71 casos confirmados. No Brasil, o número de mortos chegou ontem a 241, infelizmente. Eduardo Ericeira está comigo para atualizar esses números do Brasil e aqui do Maranhão também. Eduardo está comigo nessa manhã de quinta-feira. Eduardo, bom dia para você. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima quinta-feira a todos. Vamos começar por uma notícia boa, Adalberto. 12 pessoas que estavam infectadas aqui no estado do Maranhão, segundo o último boletim epidemiológico, conseguiram se recuperar do novo coronavírus, foram infectadas pelo Covid-19, se trataram e conseguiram se recuperar. 12 pessoas. A notícia triste é que os casos continuam aí em elevação, continuam crescendo em todo o país, aqui no estado do Maranhão não é diferente. Segundo o último boletim epidemiológico emitido na noite de ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, que a gente reforça, é a fonte oficial, são 71 casos confirmados do novo coronavírus. Lembrando que esses casos confirmados, segundo o próprio protocolo do Ministério da Saúde, são casos confirmados de pessoas que já morreram e até já se recuperaram da doença. Então, 71 casos confirmados, destes 71 casos confirmados aqui no estado do Maranhão, uma pessoa morreu, que é um homem de 49 anos de idade, foi no último final de semana esse caso ainda confirmado aí pela Secretaria Estadual de Saúde. 12 pessoas se recuperaram, que é a boa notícia, é a notícia aí boa dentro desse boletim epidemiológico emitido pela SES, mas cresceu o número em 19 casos em relação ao último boletim divulgado nas últimas 24 horas, aí cresceu aí o número de casos em 19 aqui no estado do Maranhão. Outra notícia importante, os casos haviam sido registrados apenas aqui na capital São Luís e no município de Imperatriz. Agora aumentou o número de municípios aí de pessoas contagiadas, aí infectadas pelo vírus do novo coronavírus, pelo Covid-19. O município de Açailândia apresentou também um caso no interior do estado. Além disso, a capital São Luís e também o município de Imperatriz apresentaram aí dados relacionados à infecção pelo Covid-19. A gente tem também um balanço aqui que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, Adalberto, importante, que mostra a questão de sexualidade, a questão de faixa etária envolvendo o contágio do novo coronavírus. Aqui no estado do Maranhão, a maioria das pessoas aí infectadas pelo Covid-19 é mulher. Do sexo feminino são 39 mulheres e 32 homens, o que corresponde a 55% do público infectado é feminino, 45% do público infectado é masculino. E diferente do que muitas pessoas acham que a faixa etária aí que vai ser mais afetada é justamente a faixa etária de idosos acima dos 60 anos de idade, não é o que mostra o balanço aqui do estado do Maranhão e em boa parte também do país. Em vários estados brasileiros, muitas pessoas jovens acabam sendo infectadas. Aqui no estado do Maranhão, por exemplo, a faixa etária de maior aí número de pessoas infectadas é dos 30 aos 39 anos de idade, quer dizer, pessoas muito jovens. 30 a 39 anos de idade apresentam aí 23 casos. De 40 a 49 anos de idade, que também são pessoas jovens, 18 casos. E só aí, de 50 até a faixa etária de 70 anos de idade, de 50 a 59 são 8 casos. E de 60 a 70, que são pessoas mais idosas, também 8 casos. Então, é um vírus aí que acaba infectando pessoas jovens, até mais aqui no estado do Maranhão, por exemplo, em outros estados brasileiros também, pessoas mais jovens, como a gente pode
pode perceber nesse balanço. O dado preocupante é que tem 2 pessoas de 0 a 9 anos de idade, quer dizer, crianças aí que acabam sendo infectadas também, tem 2 casos. Apesar dessa faixa etária de 10 a 19 anos não apresentar nenhum tipo aí de infecção, nenhum tipo de caso confirmado aqui no estado do Maranhão, essa questão da faixa etária escolar, há uma preocupação muito grande das autoridades aí políticas e também ligadas à área da saúde aqui no estado do Maranhão, até por conta desses 2 casos também que foram apresentados aí, confirmados de 0 até 9 anos de idade. Por conta disso, mesmo que não tenha apresentado nenhum caso nessa faixa etária de idade escolar, por exemplo, a partir dos 10 anos de idade, 9 até 19 anos de idade, não ter sido apresentado nenhum caso, há uma preocupação muito grande, é preciso ficar atento, principalmente aqui no estado do Maranhão, que teve um bebê que foi confirmado com a doença. A gente, inclusive, preparou uma reportagem a respeito deste assunto. Vamos acompanhar. O diagnóstico de uma menina de 1 ano de idade, entre os casos confirmados do novo coronavírus no Maranhão, lançou um alerta para os cuidados também com as crianças no combate à Covid-19. Esta médica pediatra explica que o que se sabe até agora é que as crianças sem doenças pré-existentes geralmente apresentam sintomas leves após a contaminação, o que representa cerca de 70% dos casos. Em situações assim, o recomendável é que a recuperação seja feita em casa, já que os riscos são menores. Sintomas gripais como mesmo que você acha que seja o Covid-19, como febre abaixo de 39 graus, com bom controle domiciliar, tosse que está respondendo ao xarope, não é tão intensa, a criança ainda consegue dormir, não está tendo desconforto respiratório, vamos tentar cuidar dessa tosse em casa. Tenta orientação com algum profissional de saúde, caso você tenha muitas dúvidas de como dar o medicamento para evitar a automedicação desnecessária ou piora do quadro. Para evitar maior proliferação da doença, as recomendações dadas aos adultos valem também para as crianças. Essa criança não tem que ficar passeando, as escolas já foram suspensas, mas se não tivesse escola suspensa, eu iria orientar que não levasse a escola. Está suspenso parquinho, passeios, né? E essa criança tem que ser mantida em casa sob os cuidados que o pediatra vai orientar. Bastante líquidos, higienização nasal regular, as nebulizações conforme a orientação e a necessidade da intensidade do quadro e os xaropinhos. A pediatra lembra quais comportamentos são considerados preocupantes ou não, dependendo da idade. Para um bebezinho que mesmo que não esteja dando febre, mas ele apresenta dificuldade de sugar, diminuição da urina, um esforço respiratório maior, com uma respiração um pouco mais zoadenta, a mãe precisa levar para a urgência ou no pediatra para avaliar. Crianças maiorzinhas, você já vai perceber o ritmo de respirar, a frequência da tosse, aquela tosse mais intensa, uma febre que é difícil controle, 39 graus, difícil de passar, queixa de dor persistente, né, que não melhora quando tu dá só um paracetamol, uma dipirona. São sinais que você precisa levar essa criança para a urgência. Pois é, Adalberto, tá aí então as preocupações aí também envolvendo a questão dessa população da faixa etária mais nova, aí também de 0 a 9 anos de idade. 2 casos já foram confirmados aqui no estado do Maranhão. Tem que ter também preocupação com esse público mais infantil, público de crianças e pessoas também mais jovens. A gente falou aqui sobre essa questão da separação envolvendo a questão de sexos, o sexo feminino, que está sendo mais atingido aqui no estado do Maranhão. 55% dos casos confirmados e 45% do sexo masculino, ou seja, homens. Eu usei o termo sexualidade, mas o termo gênero é o mais correto nesse sentido aí, para essa separação envolvendo o número de casos de mulheres, sexo feminino, e de homens, sexo masculino. Eu acabei usando o termo sexualidade, o termo mais correto é gênero, nesse sentido do balanço que foi realizado. Adalberto, a gente tem também os números relacionados à questão nacional, também cresceu o número de casos em todo o país, foram mais de 1.000 casos confirmados só nas últimas 24 horas, subiu para 6.836 casos confirmados em todo o país.
país, o número de mortes também subiu em 40. Nas últimas 24 horas, 40 pessoas morreram aí com a confirmação de que foram infectadas pelo Covid-19, pessoas que morreram aí por conta do novo coronavírus aqui também no país. Em todo o país, mais 40 pessoas, totalizando agora 241 pessoas mortas em todo o Brasil que foram infectadas aí pelo Covid-19. A taxa de letalidade se manteve em 3,5%. Por isso, ainda é preciso reforçar a questão do isolamento aí social, do distanciamento social, para as pessoas ficarem em casa e só sair em caso de extrema urgência. É importante para ver se essa curva, que ainda é ascendente, que ainda é elevada em todo o país, possa descer e o número de casos finalmente baixar. Tanto de casos confirmados, quanto de pessoas aí que acabam morrendo por conta aí que foram infectadas pelo novo coronavírus. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. O nosso Eduardo Erceira participando aqui do Bom Dia. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. Em Imperatriz, a diminuição no fluxo de veículos no período de isolamento social tem levado muitos motoristas, infelizmente, a cometer infrações no trânsito. As câmeras têm flagrado muitos deles, inclusive, dirigindo na contramão. Neste vídeo cedido pela CETRAN, Secretaria de Trânsito, seriam apenas imagens de um dia comum no trânsito de Imperatriz, a não ser por um detalhe: no canto direito da tela, um motociclista na contramão. Já neste outro caso, na rua quase deserta, um outro condutor segue corretamente na via. Mas não demora muito e mais um motociclista comete infração, subindo no sentido errado da rua. Cenas desse tipo têm sido comuns nos registros das câmeras de monitoramento. Muitos condutores em Imperatriz têm aproveitado a redução do fluxo de veículos nas ruas, mas isso de forma negativa. Tem gente que de fato precisa sair de casa, mas ao sair acaba cometendo algum tipo de infração. De acordo com o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 186, o condutor que trafegar em vias que tenham a sinalização e regulamentação de sentido único de circulação será penalizado com multa e autuado com uma infração gravíssima. É exatamente por esse motivo que é um serviço essencial, um serviço de segurança e que não pode deixar de ser feito por causa dessa questão de quarentena. Porque pessoas vendo que diminuir o fluxo de veículo fica fácil para transitar na contramão. É por isso que a CETRAN está de olho, está fiscalizando, orientando esse tipo de pessoal e punindo também, né? Por que não dizer? Punindo aquelas pessoas que insistem em cometer infrações de trânsito. Apesar de infrações desse tipo, após a determinação da quarentena em Imperatriz, os acidentes de trânsito reduziram em 45%. A gente continua fazendo o nosso trabalho de orientação e com vista sempre a garantir o conforto, a segurança, a fluidez, o direito de ir e vir das pessoas e principalmente a segurança. Vai lembrar que decreto aí para o fechamento do comércio, outras situações, mas as regras de trânsito continuam valendo, gente. Tem pessoas que a gente tem observado em outros estados, aqui não, ainda não vi, mas em outros estados que pegam a contramão, aproveitam que tem pouco trânsito, né, movimento menor nas cidades e filmam, inclusive, e postam nas redes sociais para você ver a que ponto chega. É como se fosse um troféu para o cidadão que está colocando em risco a sua vida e a vida do outro também. Lamentável, né? São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13. Em Caxias, um grupo religioso tem demonstrado preocupação com trabalhadores que não pararam nesse período. Trabalhadores, inclusive, que são fundamentais para o país. Os caminhoneiros. Vamos ver. Caminhoneiros que passam pela unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em Caxias recebem café da manhã, quentinhas, além de kits de higiene contendo sabonete, papel higiênico e creme dental. Distribuindo para o povo, né, cestas básicas, kit de higiene pessoal, né, alimento, né, o café da manhã e para ajudar especificamente esses caminhoneiros que ficam longe de suas casas, né, que ficam longe de suas famílias e que às vezes não tem, por causa dessa pandemia que está vendo, eles não têm como fazer a sua alimentação. Nessa ação, o objetivo é prestar assistência social aos profissionais que trabalham dirigindo pelas rodovias do país. Além da ajuda física, tem também o apoio espiritual através da palavra de Deus. Então a gente leva uma palavra de conforto, uma palavra de fé, né? Através da leitura da palavra de Deus. E todos os evangelistas, né, além de levar o alimento, também já é apto, né, já
já traz, né, já dá para essas pessoas essa palavra de força para elas. A entrega é gratuita. A arrecadação é feita por membros do grupo e até alguns comerciantes. Mas todos que quiserem podem ajudar. Para os caminhoneiros, um gesto nobre e que representa muito para a categoria. Um gesto muito bonito, né? E realmente a gente precisa, né? Dessa alimentação, desses kits que vocês estão dando para nós. Né? Tudo fechado aí, restaurante fechado, churrascaria fechada, né? Então isso aí ajuda bastante. Muito bom, tudo isso vai passar e esses gestos de amor precisam permanecer aí o ano inteiro, o tempo inteiro, né? Que bom que estão acontecendo em várias partes do mundo situações como essa que a gente viu na reportagem. São 7 horas e mais 15 minutos. Com a pandemia do novo coronavírus, o serviço presencial nos centros de referência de assistência social aqui em São Luís, eles estão suspensos, mas o atendimento às pessoas em risco social e econômico, esse atendimento continua. Entenda como na reportagem de Ciro Mineiro. O serviço, que já está em funcionamento há mais de uma semana, foi criado com o objetivo de evitar aglomerações. Uma medida que tem o intuito de prevenir qualquer possibilidade de transmissão do novo coronavírus na capital. O call center, que é o 2108-5900, ele tem como finalidade atender as demandas que as pessoas procuravam às unidades dos CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social. Então, é o telefone que a população tira dúvidas sobre benefícios, ela é esclarecida, ela consulta. Por enquanto, 8 pessoas estão realizando esse atendimento em horário comercial e a intenção é ampliar nos próximos dias essa oferta. Somente na última terça-feira, a central registrou mais de 1.000 ligações. No momento, a maior demanda tem sido por informações referentes ao benefício no valor de R$ 600, que deverá ser concedido pelo governo federal a partir deste mês de abril. Muita gente tem ligado querendo saber se tem direito. Muitos é para entender se tem direito, é saber se está fazendo novos cadastros, se abriu novas inscrições. Eu queria aproveitar para informar, não serão feitos novos cadastros. Os cadastros que serão utilizados é a base feita até o dia 20 de março. A secretária da Criança e Assistência Social revelou ainda que o município de São Luís também concederá um benefício para cerca de 12.000 pessoas que vivem em extrema pobreza. É um complemento de R$ 40 para aquisição, prioritariamente de alimento, que é uma demanda sido feita muito para nós. Quem tem renda de 0 a R$ 89, que tem criança de 0 a 3 anos, que é chefiado por mulheres e que também estão com cadastro atualizado nos últimos 2 anos. Então, esse grupo também será comunicado que nos próximos dias, na sua mesma conta que recebe o programa Bolsa Família, vai ser acreditado esse valor pela Prefeitura de São Luís. Portanto, não precisa, inclusive, ir às agências. A gente viu essa semana, no primeiro dia que a Câmara Federal votou essa ajuda emergencial, número enorme de pessoas nos bancos, inclusive com aglomeração. Na capital, no interior também, um número significativo. E aí as pessoas, em contato com as pessoas que trabalham nessas agências bancárias, a gente foi saber, já eram pessoas querendo saber como fazer para sacar esse dinheiro emergencial que vai ser disponibilizado. O presidente não tinha ainda nem sancionado. Foi ontem que a lei já foi, depois de passar pela Câmara e pelo Senado, agora sim, com a assinatura do presidente da República, já vai entrar em vigor, mas existem passos aí que precisam ser seguido, certo? Vale reforçar que o atendimento da central telefônica funciona de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 5 horas da tarde. Anote o número aí, 2808-5900. Vou repetir para você, o DDD 98 2808, corrigi, 2108-5900. Anotou? 2108-5900, DDD é 98. Confira agora o nosso giro de notícias. São várias as mudanças aí, inclusive no imposto de renda. Aumentou o prazo para os contribuintes entregarem a declaração por conta dessa pandemia da Covid-19. Confira. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior. A medida foi baixada em razão dos riscos de contágio do novo coronavírus.
De acordo com a medida provisória, o estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado em caráter excepcional da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos. A medida que flexibiliza o ano letivo também vale para as universidades. O empregador poderá acordar por meio de negociações individuais ou coletivas a suspensão do contrato de trabalho com os empregados por até 60 dias, com direito a receber seguro-desemprego. A medida foi divulgada nesta quarta-feira como forma de diminuir efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O mecanismo consta da medida provisória de preservação do emprego a ser enviada pelo governo ao Congresso. As micro e pequenas empresas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano poderão dispensar temporariamente os funcionários sem pagar nenhuma parte do salário, com o governo bancando 100% do seguro-desemprego ao qual o trabalhador teria direito caso fosse demitido. Cerca de 32 milhões de pessoas físicas ganharam mais de 2 meses para entregarem a declaração do imposto de renda à pessoa física. Apesar de a entrega das declarações deste ano estar em ritmo superior ao mesmo período do ano passado, a Receita concordou em prorrogar o prazo depois de ouvir relatos de contribuintes confinados em casa com dificuldades em obter documentos da empresa ou de conseguir recibos com clínicas médicas para deduzirem gastos. No próximo bloco, Silvão Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. E mais, você sabia que a comoção popular do coronavírus pode influenciar aí no aparecimento de sintomas físicos que são causados por eventos emocionais? Daqui a pouco a gente ouve uma especialista sobre o assunto, para saber como a gente deve lidar melhor com as emoções, em especial nesse período. São 7h20, o Bom Dia vai para o intervalo e volta já já. São 7h23, você ligado no Bom Dia Maranhão. A Defensoria Pública da União manifestou pesar pela morte do líder indígena Zezico Guajajara, encontrado morto em uma estrada de acesso à aldeia que fica no município de Arame, no interior do estado. Veja o que disse o defensor público Yuri Costa sobre o caso. Claro que as circunstâncias específicas ainda não são conhecidas e é isso que se espera das autoridades policiais do Estado do Maranhão e da Polícia Federal, que se sabe já estão envolvidas no caso, mas cabe à Defensoria o acompanhamento, tal como tem feito de outros assassinatos de lideranças indígenas. Eu lembro aqui mais particularmente do homicídio de Paulino Guajajara em novembro de 2019, um homicídio com grande repercussão e que não pode ser visto, tal como agora o lamentável assassinato de Zezico Guajajara, de maneira isolada. Até porque está relacionado a um histórico de intenso conflito envolvendo aquela área e até porque as próprias estatísticas, para além da perda lamentável de lideranças relevantes da etnia Guajajara, mas as estatísticas já mostram que há um sistemático assassinato, uma sistemática eliminação de lideranças naquela região. Continuamos falando de segurança, agora com a participação de Silvão Alves. Bom dia para você, Silvão. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ontem uma força-tarefa se deslocou lá para a região em relação à morte desse indígena e os números realmente, como disse o defensor Yuri ainda há pouco, são números que chamam a atenção. E são casos que não podem ser tratados como casos normais de um assassinato, de um homicídio, né? Casos isolados. Não, é um número muito alto já, não é? Dá uma média de praticamente um assassinato por mês, né? Com as lideranças que já foram, ao todo foram 5, não é? Lideranças assassinadas e que, cuja responsabilidade, convém ressaltar que a responsabilidade é da Polícia Federal, a União é que tem a responsabilidade da apuração e, consequentemente, apontar os autores desses crimes para a Justiça Federal e, pelo que se sabe, pelo que se tem conhecimento, nem sequer os autores do assassinato do Paulinho Guajajara foram apontados, foram identificados pela Polícia Federal até agora. Muito embora o ministro, logo depois daquele assassinato lá do Paulinho Guajajara, tenha tuitado de que era um crime que precisava ser esclarecido e que os culpados precisariam ser punidos. Pelo visto, né, ficou na palavra do ministro. Silvão, a polícia prendeu sequestradores de um empresário no Maiobão e descobriu, inclusive, aí o cativeiro? A polícia prendeu, foram ao todo, esse cativeiro era ali na região da Cidade Olímpica, né? Esse empresário, ele foi sequestrado na segunda-feira pela manhã, quando os bandidos chegaram lá, utilizando inclusive coletes da Polícia Civil, levaram o empresário, seu Astor. A informação
é de que ele foi liberado mediante o pagamento do resgate, R$50 mil. A polícia não confirma isso aí, né? Só confirma de que ele foi libertado e de que as 3 pessoas foram presas e autuadas em flagrante. Diz também a polícia, né, na investigação feita pela SEIC, de que os outros envolvidos nesse sequestro aí, eles estariam identificados. E que há, inclusive, a possibilidade de que esse sequestro ele tenha sido mais uma atividade criminosa comandada de dentro da cadeia. São várias as razões para as pessoas ficarem em casa agora. Uma delas é que nós temos nos bairros, naturalmente, nas ruas, uma quantidade maior de carros circulando, de pessoas circulando também, por conta desse momento que vivemos de isolamento social, Silvana. Porque é fato, os bandidos continuam agindo, os assaltos estão acontecendo, assalto a celular, assalto a motorista de aplicativo. Aumentou enfim. muito, né, o número de assaltos a ônibus, né? Na semana passada nós tivemos uma perda, que foi o caso do professor, né, que estava dentro do ônibus ali, por coincidência, lá mesmo saindo do terminal da integração do São Cristóvão. E ele estava no ônibus da linha da Cidade Operária, quando o assalto aconteceu naquele trecho entre o terminal e o retorno da UEMA. Ele abriu a trava de segurança, se jogou apavorado, se jogou e infelizmente acabou morrendo. Ontem à noite houve um outro assalto, só que em sentido inverso, mas os bandidos embarcaram também lá no terminal da integração lá do São Cristóvão. 3 indivíduos pegaram esse ônibus aí da linha do Jardim América e ao chegar ali nas proximidades ali da entrada da Vila Lobão, já aqui na Avenida dos Franceses, eles sacaram as armas, anunciaram o assalto, roubaram os passageiros e depois fugiram correndo lá para a Vila Lobão. Ninguém foi preso e essa ocorrência ela foi registrada aqui no plantão central da Rua do Norte. Obrigado, Silvana. Até amanhã. Ok. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Até amanhã. Silvana Alves, que apresenta de segunda a sexta, aqui às 6 da manhã, mais cedo, 7 horas, eu que chego para fazer o Bom Dia. Silvana madruga aqui para fazer o Bandeira 2 às 6 da manhã com muita informação para você. São 7 horas e mais 28 minutos, 7h28. Olha, a comoção popular do coronavírus pode influenciar aí no aparecimento de sintomas físicos, que são causados, na verdade, por eventos emocionais. Nós vamos saber mais agora, inclusive entrevistando uma especialista, o Eduardo está com ela e vai trazer para a gente informações de como a gente pode lidar melhor com as emoções nesse período especial, né? Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente volta aqui ao vivo no Bom Dia Maranhão e isso é fundamental, viu, Adalberto? Principalmente agora em épocas de quarentena, mas isso é para todo mundo, para a vida toda, que esse lado físico acaba interferindo no emocional e vice-versa, o emocional, o psicológico acaba interferindo também na questão física, é o efeito da psicossomatização. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a psicóloga Evelyn Lindholm, que recebeu a gente para falar mais sobre esse assunto importante, Evelyn. Muitas pessoas acabam não se dando se conscientizando em relação a isso, percebendo essa questão. Mas da forma como você reage, o seu lado emocional, o seu lado psicológico, interfere diretamente no seu lado físico e vice-versa, não é isso? Muito, porque na verdade assim, a gente acha que a gente consegue manipular nosso cérebro, né? Mas na verdade nosso cérebro ele realmente percebe tudo que está acontecendo. Ele não interpreta como bom ou ruim, por exemplo. Ele interpreta como incômodo e não incômodo. Está incômodo emocionalmente, ele fica mandando recados para a gente de que as coisas não estão bem. Ele atrapalha a tua concentração, te deixa mais irritado, te deixa mais reativo. Não deu certo te dar essas reações emocionais, ele começa a te trazer reações físicas. Então ele pode te trazer dor, diarreia, dor de cabeça, vômito, pode te dar uma série de sintomas físicos significativos para que você mude o padrão de comportamento. Quando ele vê que isso não dá certo, ele te isola. Quando a gente fala, por exemplo, no isolamento, a gente entra no repertório da depressão. A depressão é o auge, né, desse repertório do emocional, afetando o comportamento físico e trazendo uma reação diferenciada. A gente percebe também, por exemplo, quando a gente não está bem fisicamente, a gente fica até de mau humor, enfim. Sim. Você vê como um acaba impactando no outro. Nesse período de quarentena, a gente tem que trabalhar principalmente o lado psicológico, já que a gente não está saindo, teoricamente, a gente não vai ficar doente, não vai ter nenhum tipo de problema físico. Como é que pode ser trabalhado esse lado emocional para não interferir até no lado físico? A grande questão é que a gente tem que pensar nessas pessoas de como elas eram antes do isolamento social. Por exemplo, a pessoa que ela já é retraída, já é uma pessoa que não tem muita interação, esse isolamento vai trazer para ela uma sensação até de conforto, né? Dizer assim, não, agora eu posso não ter a desculpa de ter que me relacionar.
No entanto, a pessoa que gosta, que tem esse padrão ativo, que gosta de se relacionar, que está sempre com pessoas, né, está o tempo todo fazendo coisas e tudo mais, ela vai sentir de forma mais significativa. Elas estão sentindo mais dificuldades. Muita então, né? dificuldade. Tanto é que tem pessoas aí que já estão desenvolvendo e apresentando características de estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático vem desse repertório de psicossomatização. E o que pode fazer? Ligar, telefonar para os amigos, família? Você não pode perder o contato. Se você é uma pessoa ativa, primeiro, mantenha uma rotina. Não fique nessa história do, eu vou acordar a qualquer horário, meu horário de acordar é 8 horas, mas agora, porque eu estou em isolamento social, eu vou acordar meio-dia e assim, eu vou trabalhar quando der vontade. Não. Mantenha a sua rotina. O seu cérebro, ele não necessariamente, apesar dele gostar do repertório de uma rotina, por exemplo, do sair de casa, do estar dentro do escritório e tudo mais, o cérebro ele gosta disso porque ele se sente mais seguro com rotina. Não dá para sair de casa. Então, assim, o ambiente mudou do ambiente de trabalho. Mas se você pode trabalhar dentro de casa, mantenha essa rotina dentro de casa. Horário de atividade física, horário de alimentação, horário de trabalho em si. Se você mantiver essa rotina, você consegue, com muito mais eficiência, fazer com que o teu cérebro não sinta tanta essa diferença do repertório, do isolamento ou do não isolamento. Evelyn, vamos levar agora para o lado das crianças. Isso mexe também muito com o lado físico, emocional. Tem que ter esse balanceamento para o lado infantil envolvendo os pais. Para o lado das crianças envolvendo os pais. Por exemplo, a gente trouxe 2 exemplos aqui. Uma criança que apresenta o quadro febril, por exemplo, quando os pais viajam, quando eles retornam, a criança melhora, por exemplo. Ou a criança presencia uma discussão um pouco mais agravada por parte dos pais e isso dá uma dor de barriga nela, ou vem algum efeito físico. Isso tem tudo a ver e os pais têm que estar conscientes disso, né? Porque, na verdade, assim, se a criança em algum momento ela percebeu que uma reação física nela... Porque pensa bem, o que acontece quando a criança tem um repertório físico? Os pais, quando juntos, né, se juntam para cuidar daquela criança. Então, ela entende que a dinâmica familiar se altera quando ela adoece. Então, se não tem diálogo, se eu não consigo me expressar de uma forma saudável, eu vou me expressar de uma forma vulnerável e adoecida. E isso pode ser feito de diversas formas. O quadro febril, ele é um quadro mesmo. Você medir a temperatura da criança, ela está com variação de temperatura, porque o cérebro dela está se sentindo vulnerável. Isso, às vezes provocado pelo lado emocional. Provocado exatamente pelo repertório emocional. Ou seja, ela se sentiu vulnerável, abandonada, deixada. Ela não consegue se expressar verbalmente, ela começa a se expressar fisicamente. Então, dores, vômito, diarreia, febre, dor de cabeça, coisas assim, acabam sendo uma forma de representar dialogadamente, sem a parte verbal, olhem para mim, né? Cuidem de mim. Tá. Evelyn, a gente tem uma pergunta do Adalberto Melo lá do estúdio. Adalberto? Primeiro, agradecer a Evelyn por atender a nossa equipe nesse momento e depois perguntar sobre os idosos, né? Você falava sobre crianças. Para os idosos, existem recomendações específicas, Evelyn? O que a gente pode acrescentar? Ok, Adalberto. Ele agradeceu mais uma vez pela sua presença, ter recebido a gente para tratar de um assunto tão importante num momento tão delicado. E pergunto a respeito dos idosos. A gente falou sobre as crianças, mas também os idosos estão de quarentena. Pelo menos é recomendação para que as pessoas fiquem em casa, essas pessoas mais idosas, acima de 60 anos. Tem alguma recomendação direcionada a essas pessoas idosas? Se for em relação ao repertório emocional, a gente tem que levar em conta de novo como elas eram antes. Se elas têm uma rotina, e aí a gente tem que lembrar que o idoso ele é mais teimoso, porque ele fixa uma rotina. Ele não simplesmente define uma rotina, ele fixa. Aquilo para ele é assim, ele acorda 6 da manhã, ele vai todos os dias lá comprar o pãozinho dele, ele volta, ele faz isso, ele coloca uma roupa para lavar. Ou seja, ele tem uma rotina, e essa rotina dele, para ele, é muito importante, porque traz para ele uma sensação de atividade, de utilidade. Então, os idosos não ativos, a gente não entra nesse repertório tanto porque eles já estão acostumados, eu vou botar aspas. Essa questão que você falou, quando a pessoa mais jovem tem uma vida ativa. Isso. No entanto, a gente tem uma classe idosa bastante significativa hoje no Brasil e bastante significativa e ativa. Não é simplesmente são idosos, eles são idosos e ativos. Que é importante, mas nesse momento tem que tentar manter a calma. É importante, só que, por exemplo, como é que você filho, você filha, sobrinho, sobrinha, vai controlar esse idoso que está acostumado às vezes a ser a matriarca ou patriarca dessa família, direciona comportamentos. Então, assim,
é conversar, tentar conscientizar. O que vocês puderem, na verdade, assim, proibir mesmo. Olha, o senhor não vai sair de casa, né? Eu vou no seu lugar, eu vou no supermercado, eu vou comprar pão de manhã, eu faço sua rotina. Se puder, né? Se você puder, tem um idoso e você puder fazer isso por ele, fazer essa rotina por ele, faça. Agora sim, você já mora com idoso, né? Então você não está se expondo, você já mora com o idoso. Se você conseguir seguir uma rotina, por exemplo, principalmente de atividade física, você mora num apartamento, dá uma andada no próprio apartamento mesmo. Você mora numa casa, por exemplo, num horário como esse aqui no meu condomínio, não tem ninguém na rua. Dá uma andada com ele para desestressar, porque se há recomendado para os profissionais, se há né? Só evitar necessidade, aglomeração, claro. isso, você não vai, por exemplo, para um lugar, vai para a litorânea, se encontrar com um monte de gente, fazer uma caminhada, mas você indo sozinho ali e tal, fazer essa rotina é importante sim. Então, o idoso ele tem uma série de recomendações, diferente inclusive do público mais jovem, e que é ao jovem que vai caber o controle disso nesse momento, né? Porque o idoso, às vezes, ele vai dizer, não, eu tenho minha rotina, não vai acontecer nada comigo. E ainda tem uns que pensam assim, não, se eu pegar isso, morrer, eu já estou velho. Eu escutei isso, inclusive, de uma pessoa idosa, né? Rapaz, se eu pegar, ó, já vivi o que tinha para viver e tarará, não vou deixar de fazer as coisas que eu tenho para fazer. No entanto, a gente tem que lembrar que esse idoso tem que pensar também na família, né? Não é só ele, né? É a família toda que vai estar ligada a esse idoso e que vai estar sofrendo também as consequências disso. Sim, claro, na vida dele e na vida de todos, claro. Nesse momento tão importante, quando a gente tem que pensar na vida e na vida de todos a todo momento. Com certeza. Nesse momento ainda mais. Evelyn Lidholm, psicóloga, muito obrigado por ter recebido a gente e passar essas informações importantes, tá bom, Evelyn? De nada, gente. Bom dia para vocês. Obrigado, bom dia, Evelyn. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Obrigado à nossa entrevistada também. Muito importante a gente ficar atento, cuidar da saúde das emoções o tempo inteiro, né? Essa história, esse momento vai passar, né? E aí precisamos focar realmente naquilo que é mais importante para nós, hierarquizar, né? Estabelecer o que é mais importante, entre elas, claro, a saúde das emoções. São 7h mais 38. Olha, sem a necessidade de se deslocar, os motoristas estão aí consumindo, né, colocando menos combustíveis nos veículos, né? A produção teve uma queda de combustível, no caso, teve uma queda de quase 8%. E o preço nas bombas dos postos, por exemplo, na região Tocantina, também caiu. Sair de casa só em caso de necessidade. E em uma dessas saídas, quem precisou ir ao posto abastecer notou algo diferente. Em menos de 15 dias, o preço do litro da gasolina na bomba caiu. Foi de R$ 4,69, R$ 4,59, R$ 4,49 até parar, pelo menos por enquanto, em R$ 4,39. A diferença tem sido de poucos centavos em Imperatriz de um posto para outro. A demanda por combustíveis está reduzindo, principalmente por conta do isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus. De acordo com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a produção de gasolina teve uma queda de 7,7%. Quanto aos valores de revenda, esses que chegam diretamente ao consumidor, a redução, mesmo que tímida, já desafoga o aperto que estava no orçamento. Para os que revendem, como por exemplo neste posto que funciona 24 horas, se antes as vendas eram de 8 a 10 mil litros de gasolina por dia, hoje são no máximo 4. E aí, devido, na verdade, já a essa pandemia aí, praticamente afetou praticamente o todo. Afetou tanto a área comercial como o posto, como também outros segmentos, né? Então, assim, a gente que tinha um público-alvo de atendimento durante as 24 horas que o posto aqui é aberto, hoje praticamente aí diminuiu em média de quase 50% do nosso público-alvo de atendimento. Se a gasolina reduziu, o diesel manteve o preço estável. Como o combustível utilizado nos caminhões não teve o valor afetado. Isso porque continua a necessidade do transporte nas rodovias de produtos essenciais à manutenção e sobrevivência da população. São 7h mais 41, 7h41. Vamos ver como é que vai ficar o tempo hoje. Será que vai chover? Aliás, hoje a previsão, atenção, hein? Alerta para temporal hoje aqui na capital maranhense para essa quinta-feira. Vem comigo, a gente vai ver como é que vai ficar o tempo em 3 cidades inicialmente. São Luís, a primeira delas. Na capital maranhense, hoje, o tempo vai ficar assim, nublado a pancadas de chuvas esparsas pela manhã e também à tarde. Mínima de 26, máxima de 31 graus.
Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, tempo nublado com chuva. Na madrugada de hoje era a previsão, mínima de 24, máxima de 32. Em Caxias, tempo nublado, chuva ocasional no horário da tarde, mínima de 25, máxima de 33 graus. Mais 3 cidades no nosso mapa, parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da UEMA, São Bento, na Baixada Maranhense. Um abraço aos amigos que nos acompanham em Santa Helena, São Bento, aí na Baixada. Tempo nublado a parcialmente nublado, chuva ocasional à tarde, hein? Mínima de 26, máxima de 31 graus. Em Carolina, tempo nublado a parcialmente nublado, chuva ocasional também prevista para o horário da tarde, hein, gente? Mínima de 26, aliás, em Colinas, mínima de 26, máxima de 33 graus. Eu sempre confundo as duas cidades que são belíssimas, por sinal. Bargueirinhas, Portal dos Lençóis fechados, você sabe, por conta da Covid, mas lá em Bargueirinhas, hoje nós temos tempo nublado e chuva ocasional no horário da tarde. Previsão é essa, mínima de 25, máxima de 32 graus. No próximo bloco, a Assembleia Legislativa aprova novas medidas de combate ao novo coronavírus em uma sessão remota. E o governador Flávio Dino teve que desmentir ontem novas fake news. Logo no dia 1º, no dia da mentira, né? Muita gente espalhando aí fake news, infelizmente, e aí veio desmentido ontem mesmo. E mais, restaurantes populares vão abrir nos fins de semana, no período de pandemia, e a Prefeitura da capital anuncia novas medidas para enfrentar o novo coronavírus. Um instante só, são 7h42, nós voltamos já já. São 7h45, de volta ao vivo para todo o estado. Bom dia, Maranhão. Atendendo a um pedido da Defensoria Pública do Estado, os restaurantes populares vão abrir nos fins de semana enquanto durar a pandemia da Covid-19. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. Probleminha técnico com essa reportagem, daqui a pouco a gente vai mostrar para você, tá bom? A Assembleia Legislativa do Estado aprovou importantes medidas, mais uma sessão remota aconteceu e a gente tem inclusive aqui a palavra do presidente Otelino Neto, que convocou inclusive esta sessão. Nós baixamos uma resolução suspendendo uma série de despesas, que são despesas correntes da Assembleia Legislativa, mas que neste momento eram necessárias. Primeiro, porque nós precisamos gerar uma sobra de recursos até para que possamos investir neste momento onde precisamos somar esforços no combate à pandemia do coronavírus. E depois, como uma medida de gestão, tendo em vista que com a retração da economia, a paralisação da economia, a arrecadação do Estado diminui, a receita da Assembleia, por consequência, diminui, e aí nós precisamos nos adequar a este novo momento. Vamos lá. Você ligado no Bom Dia Maranhão, agora a participação do nosso colunista de política, John Coutrin. Vamos seguir em frente, né? Com vinheta, sem vinheta, a gente vai limpar a pauta do dia, porque afinal de contas estamos aqui, John, e o nosso TV é informar as pessoas do que está acontecendo, inclusive no campo político. E aí nós tivemos o presidente Otelino Neto falando sobre medidas aprovadas na Assembleia, mais uma sessão remota e a tecnologia a favor da gente nesse momento tão difícil, né? Eu destaco, Adalberto, bom dia a todos, eu destaco aí uma medida importante, né, aprovada ontem pelos deputados, parlamentares, através dessa sessão remota, foi a isenção do ICMS. Porque da vez passada nós noticiamos aqui que teria diminuído, né, de 17%, 16% para 12%. E ontem foi isento, olha só, isento o ICMS dos materiais que estão aí para combater, né, aliás, prevenir o coronavírus. Por exemplo, álcool em gel, máscaras, todos esses materiais aí, há isenção por parte do governo do Maranhão do ICMS. Então, medida muito importante, em parceria com os deputados estaduais, no sentido aí, Adalberto, de baixar o preço, baratear, né, ter mais acesso a esses materiais de prevenção ao coronavírus. Então, a Assembleia Legislativa cumprindo seu papel, os deputados cumprindo seu papel através da tecnologia, de tal forma também como os vereadores aqui em São Luís também estão fazendo aí suas sessões remotas. Ô, John, ontem foi dia da mentira, né? Dia da mentira. Mas aí o pessoal aproveitou o dia de ontem para espalhar fake news. Uma delas trata da transferência de recursos do Fundo do Idoso para o combate ao coronavírus. E isso aí, olha só, o que acontece? Houve uma confusão, na verdade, Adalberto. O Ministério Público que enviou uma recomendação para que, se fosse feito qualquer tipo, né, de transferência desse fundo do direito do idoso, né, do idoso, que fosse comunicado, né, que houvesse aí, foi apenas um alerta. E alguns... Alguém se aproveitou disso. E nas redes sociais publicou que o governo teria desviado dinheiro do fundo, olha só.
o dinheiro do fundo do idoso aí para usar em outras situações. Na verdade, isso não aconteceu, teria sido desviado do fundo dos direitos do idoso para o Fundo Estadual da Saúde, que seria utilizado para o combate e prevenção ao coronavírus. Isso não ocorreu. Houve o alerta do Ministério Público, o governo do Estado não fez isso, não houve essa transferência, né, até porque precisa de um decreto governamental, a questão orçamentária. Então, isso não ocorreu. E se o fizesse, Adalberto, seria somente para ajudar os idosos, como o fundo já diz, né, o fundo de amparo aí aos idosos, direitos dos idosos. Então, esse dinheiro não foi desviado como foi utilizado, como foi colocado aí ontem nas redes sociais. O governo do Estado não mexeu nesse valor, algo em torno de R$400 mil, que chegou a ser divulgado. O governo do Maranhão não utilizou desse recurso, não mexeu nesse fundo. Então, aí foi uma informação, aí um ruído de informação, na verdade, por conta aí de uma recomendação do Ministério Público. E alguns utilizaram-se para dar uma notícia que não foi verdadeira, chamada fake news. O John, o Senado da República aprovou ontem a extensão do auxílio de R$600 a mais categorias? Muito importante, Adalberto, porque esse projeto, né, essa medida provisória, esse projeto aí, no primeiro momento incluía somente, né, por exemplo, as mulheres, né, chefes de família e algumas profissões. E ontem, né, incorporaram todas as sugestões e colocaram em um outro projeto, que acrescenta, por exemplo, os homens também, chefes de família, receberão esse valor de R$600 a R$1.200 e outras profissões também. A gente até vi agora há pouco lá dentro do projeto, aí inclui, por exemplo, taxistas, mototaxistas, entregadores de aplicativos, manicures, né, ministradores de cultos, teólogos, pastores, ou seja, uma série de profissionais aí autônomos que vão precisar desse dinheiro diante dessa crise. Então, muito importante esta medida tomada pelo Senado. Apesar de se fazer uma comparação com os outros países, né, Estados Unidos, Inglaterra, que estão utilizando mais de 10% do PIB, o Brasil até agora 2%, mas não deixa de ser positiva, Adalberto, essa ajuda. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. João Coutry, nosso colunista de política, aqui ao vivo, cumprindo o dever de bem informar aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Olha, o prefeito da capital maranhense, Edivaldo Holanda, ele anunciou medidas para a contenção do novo coronavírus adotadas aqui na capital. Entre as medidas, ele anunciou a antecipação das férias escolares e auxílio a famílias. Vamos ver. O prefeito disse que vai manter as ações anunciadas em São Luís voltadas para o transporte público, coleta de lixo, educação, medidas sociais e anunciou mais investimentos em razão da pandemia do novo coronavírus. 70 famílias inseridas no programa Bolsa Família vão receber auxílios pelos próximos 2 meses. Estas pessoas que ganham até R$ 89 por mês, que estão inscritas no Bolsa Família, que têm filhos de 0 a 3 anos e que são chefiadas, que têm as famílias chefiadas por mulher, receberão auxílio renda. Nesse caso, o benefício será de R$ 40 mensal depositado no próprio cartão do beneficiário. As 58 famílias restantes serão inseridas no programa de aquisição de alimentos e vão receber ainda 2 quilos de peixe. A prefeitura também anunciou medidas na área da educação. Na rede municipal de ensino, as aulas devem continuar suspensas. A prefeitura informou que agora vai antecipar 15 dias das férias de junho. Além disso, vai auxiliar cerca de 85 mil famílias com a entrega do kit alimentação pelos próximos 2 meses. O abono salarial dos professores também foi anunciado durante a coletiva. O pagamento está previsto para esta quinta-feira. Os professores que cumprem 40 horas semanais trabalhadas ou que têm 2 matrículas vão receber R$ 4.000. Os que trabalham 24 horas por semana receberão R$ 2.400. 20 horas, R$ 2.000. Os que entraram no decorrer do processo, eles recebem uma proporcionalidade conforme o tempo de serviço dele trabalhado na casa. Com relação às chuvas, o prefeito disse que obras pontuais nas áreas mais atingidas já estão sendo feitas e que isso não deve parar o cronograma de obras da cidade. O asfalto continua, a pavimentação continua, a não ser quando chove nós não temos condições de avançar, os mercados também estão avançando, as obras de drenagem na Divinéia, no Tibiri e também na região da Santa Bárbara também, está acontecendo de maneira normal.
7h54, agora sim a gente vai falar para você sobre o funcionamento dos restaurantes populares que foi alterado, inclusive, nesse período. Vamos ver. A solicitação foi feita pelo Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão em benefício principalmente à população em situação de rua, que mais do que nunca está enfrentando dificuldades em garantir o alimento nos fins de semana. Pessoas em situação de rua durante a semana se alimentam nos restaurantes populares. Nos finais de semana, estando fechados esses restaurantes, elas contam com doações de pessoas, com uma renda esporádica que conseguem ao final de semana, com a atuação muito forte e correta de muitos movimentos sociais e religiosos que exercem a caridade aos finais de semana. Mas agora, com quarentena, nós não temos pessoas nas ruas, os movimentos religiosos sociais corretamente seguem a orientação de saúde e do sistema de saúde e não estão nas ruas. E aí, no final de semana, as pessoas nessa condição ficam descobertas, ficam desassistidas. O governo do estado atendeu o pedido da Defensoria Pública e as refeições serão disponibilizadas aos moradores de rua por meio dos restaurantes populares, nos sábados e domingos, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social informou que nos fins de semana serão fornecidas de forma exclusiva à população em situação de rua refeições em embalagens descartáveis. Essa entrega será realizada pela Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social. Funcionarão também aos finais de semana, especificamente para a população em situação de rua, através da entrega de quentinhas, exatamente para evitar as aglomerações. Muito boa medida, parabéns à Defensoria Pública do Estado, a sensibilidade, de fazer uma solicitação num momento tão difícil, em especial os moradores de rua, as pessoas que precisam utilizar, agora terão final de semana, sábado e domingo também, o restaurante popular aberto, não é? Olha, continua hoje a vacinação contra a influenza H1N1 por parte da Prefeitura da capital maranhense. O drive-thru continua funcionando lá, aquele sistema em que as pessoas não saem do carro e são vacinadas no veículo e somente no veículo, tá certo? Continua esse sistema acontecendo lá próximo ao estádio Castelão. Nas escolas anunciadas também continua a vacinação. Só que atenção, a vacinação para hoje, as pessoas precisam ter a letra do primeiro nome C ou D. Então, letra C ou D é para esta quinta-feira. As pessoas podem se deslocar, então, a esses locais de vacinação, em especial as escolas da rede pública que já estão anunciadas aí nas redes sociais e a gente já divulgou para você aqui também. Então, letra C e D e apenas as pessoas os idosos cujo nome começam com essas letras é que devem se deslocar hoje para essa vacinação que é tão importante, né, gente? Lembrando que lá, próximo ao Castelão, não vão vacinar as pessoas que chegam lá e não estão nos veículos. Isso tem acontecido, claro que agora em menor número, mas é preciso que fique claro e que as pessoas tenham noção, então, de que não serão vacinadas essas pessoas que estão nessa situação que a gente falou agora há pouco, tá bom? Amanhã a gente continua informando você sobre essa vacinação H1N1 que está acontecendo, agora de uma forma mais tranquila, né, aqui na capital do Maranhão. Bom Dia termina agora, outras notícias você confere no nosso portal MA10. Amanhã estaremos de volta com Bom Dia. Vamos detalhar mais ainda o caso relacionado a essa ajuda emergencial que vai para os trabalhadores, o acordo que pode ser feito em relação a esse período especial com as empresas, microempresas também. Acabou de sair a medida provisória do governo federal. A gente vai trazer mais detalhes para você entender a respeito desse assunto. A gente encerra com imagens ao vivo de São Luís, gente. Avenida São Luís, Rede França. Lembrando que hoje há previsão de temporal aqui para a capital maranhense, portanto, todo cuidado especial na volta para casa no horário da tarde. Há a possibilidade de chuva no decorrer do dia. Imagens ao vivo você tem nesse instante. Aí está no sentido Coab-Anil, dessa importante avenida. O trânsito está bastante movimentado nesse horário, hein, gente? Muita gente na rua, trânsito movimentado, mas fica aquela observação. Fique em casa. Amanhã a gente se encontra às 7. Tchau, tchau.